desse projeto temático que temos trazido aqui é um pouco daquilo que a gente avançou e também um pouco de uma síntese daquilo que a gente fez, porque esse é um seminário mais especial do que os outros, porque é um seminário de encerramento, né? Então, aqueles que me ouviram já em outros momentos, eu vou pedir desculpas, porque eu vou dar uma sintetizada em parte, né, dessa pesquisa, desse trajeto que a gente foi trazendo nesses diferentes seminários para vocês, para discussão, para depois mostrar um pouco onde é que eu avancei durante esse ano e o fecho, né, dessa compreensão específica sobre o espaço das políticas de ensino. Bom, minha pesquisa tem tido o objetivo de compreender, sobretudo, o modo pelo qual os sujeitos são interpelados pela administração jurídica do Estado no espaço das políticas de ensino, constituindo-se sob sentidos consensuais. Assim, as políticas de ensino, leis, manuais, funcionam como ancoragem analítica para compreender o processo discursivo que configura o espaço do consenso para o sujeito que se inscreve em uma sociedade urbana pautada pela escrita. Em meu trajeto de leitura, foi importante buscar compreender a textualização das políticas públicas de ensino. Para tanto, 3 eixos fundamentais foram se configurando. Compreender as diferentes abordagens que se fazem da justificativa da presença das políticas públicas e do modo como devem estar presentes ou não. Compreender os pressupostos e, mais do que tudo, os pré-construídos de algumas teorias, filosofias, correntes que se apresentam de forma predominante, consensual, como as mais adequadas para estruturar o ensino brasileiro. E, finalmente, compreender o entrecruzamento desses 2 lugares de produção de sentidos na configuração das leis e das propostas curriculares que instituem as políticas educacionais no Brasil. Bom, em análises anteriores, compreendi que as políticas de ensino estruturam-se sob o mesmo funcionamento que sustenta as políticas públicas em geral na história brasileira e também, em certa medida, na história mundial, guardadas suas especificidades e ligeiras diferenças, qual seja, o de que as políticas sociais são instrumentos importantes no sentido de amenizar as desigualdades originadas no mercado. Vemos, portanto, que não se trata de uma crítica ao sistema, mas sim de uma adaptação, ou poderíamos dizer de um saneamento, ou ainda de uma ação humanitária que visa ajudar os desfavorecidos. Eu acho que esse é um lugar que a gente precisa guardar, profundamente importante, na relação de sentido, nas filiações de sentidos que vão apontando para a gente de que lugar se fala quando se fala em política pública de ensino. Busquei também refletir sobre a articulação das políticas com as teorias, já que as primeiras não se sustentam sem estas últimas, pelo menos sem uma pretensa sustentação teórica. Nesse sentido, no que tange às práticas de ensino, é preciso salientar uma corrente predominante que pode ser designada de uma pedagogia do aprender a aprender, que, conforme vemos com Milton Duarte, tem como um de seus pilares de sustentação a premissa de que a educação deva preparar os indivíduos para acompanharem a sociedade em acelerados processos de mudança. Este posicionamento reclama para si uma distinção contundente em relação à educação tradicional que pressuporia uma sociedade estática, diferentemente da sociedade contemporânea em que uma nova educação é necessária para acompanhar a constante atualização frente aos conhecimentos provisórios, e aí eu acho que a gente poderia pensar em termos discursivos descartáveis, o que garantiria, sobretudo, emprego para os alunos. Podemos compreender que o vínculo construído de modo natural entre o ensino e o trabalho é regularmente produzido por meio das leis, das políticas de modo mais geral e pelas teorias que ascendem e acenam ao Estado. Desse modo, o emprego e sua manutenção estariam atrelados a uma pedagogia que ensinasse ao indivíduo, sobretudo, a adaptar-se. Aos educadores, como afirma Duarte, caberia conhecer a realidade social, não para fazer a crítica dessa realidade e construir uma educação comprometida com as lutas por uma transformação social radical, mas sim para saber melhor
quais são as competências que a realidade social está exigindo dos indivíduos. Entra em cena, novamente, a necessidade construída, seja pela teoria vigente, seja pelas políticas públicas legitimadas por essas teorias, da adaptação. Essa regularidade indica-nos que a demanda histórica pela capacidade de adaptação é uma prática consensual que estabiliza a sociedade capitalista tal como ela é. Desse modo, essa autonomia e liberdade do indivíduo só podem ser pensadas e estabilizadas porque estamos em uma sociedade capitalista que atualiza sua memória por diferentes materialidades. A que estamos observando aqui é justamente a do discurso científico apropriado pelo Estado, seja na forma de política governamental, seja na forma de organizações não governamentais que trabalham na estabilização de um Estado. Retomo também minhas considerações sobre o trabalho de Clarice Nunes, com quem vimos que o ensino no Brasil constitui-se por uma tensão fundante entre uma abordagem profissionalizante e uma humanista, que o André Chervel, junto com a Marie-Madeleine Compère, vão mostrar que se sustenta numa divisão feita na antiguidade entre uma formação baseada na natureza, na realidade, e uma formação baseada nos textos de longa tradição. Essa última seria chamada de humanidades, de clássicas, de cultura geral, que formaria um paradigma. A primeira seria reconhecida como científico ou ainda o profissionalizante, mas não constitui em si um paradigma, pois não se recobre e muitas vezes se excluem, colocando as clássicas e o científico opostos ao profissionalizante, muitas vezes. Nesse sentido, por exemplo, a LDB de 96 consagrará, depois de muitas idas e vindas, o ensino médio como tendo uma vocação humanista e cientificista em oposição a uma profissionalizante. Sem, no entanto, descartar a possibilidade para aqueles que queiram de se cursar um ensino profissionalizante. Chamei a atenção naquele momento para a análise histórica que Clarice Nunes faz sobre a educação remetida aos sentidos iluministas. Nela, a autora mostra no embate entre Rousseau, Voltaire e Condorcet, foi esse último que conseguiu garantir a sua corrente como aquela que sustentou a formulação do sistema de formação francês, pensado a partir do pressuposto da igualdade de todos no acesso à instrução, mas com a possibilidade da diferenciação assegurada mediante os talentos de cada um. Mostrei que essa formulação instaura uma memória discursiva que sustenta a evidência, por exemplo, do artigo 208 da Constituição Brasileira, em que encontramos: o dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de inúmeros incisos, dentre eles o inciso 5º, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Quero fechar meu percurso de retomada nessas duas paradas, justamente relembrando a repetição que vai se instalando em uma memória sempre atualizada da educação, fundada em sua relação com a Revolução Burguesa, que nos mostra que aquilo que aparece como uma concessão, mas com a possibilidade da diferenciação assegurada mediante os talentos de cada um, significa regularmente e de modo consistente na afirmação da divisão e na justificação dessa divisão, que fica então legitimada. Ou seja, concedem-se direitos respeitando as diferenças. Formulação opaca, contraditória e produtiva para as nossas reflexões. Concessão encontra-se em um jogo parafrástico com benefícios, benevolência, ajuda, solidariedade, cruzada humanitária, caridade, apagando sistematicamente e eficientemente o político. Respeito às diferenças, por sua vez, entre um jogo parafrástico com dificuldades, características naturais que devam ser saneadas com generosidade e paciência, impossibilidades naturais, superação daquilo que se é para ser algo outro. Entre outras formulações que colocam a divisão entre natureza e cultura, indicando que alguns são naturalmente cultos
e outros naturalmente naturais. Então eu vou passar agora para algo que eu ainda não disse a não ser dos nossos seminários internos ao próprio LabURB, né? Que vai focar um pouco mais no processo das avaliações, né, que são formuladas dentro de uma política pública do ensino e nas próprias propostas curriculares. Nessa fase final de pesquisa, busquei aprofundar a minha compreensão sobre as propostas curriculares e avaliações nacionais, uma vez que essa era uma das minhas inquietações já na elaboração do projeto. Conforme afirmava à época, as políticas de ensino no MEC e suas legislações correlatas, como a nova LDB de 96, são lugares analíticos importantes na compreensão de algumas das interpelações dos sujeitos pelo Estado. Nesse sentido, a contínua reprodução de exames como o Provão, relativo ao ensino superior, o SAEB, relativo ao ensino básico, e o ENEM, ao ensino médio, e a expansão dos instrumentos normativos que estabelecem os currículos mínimos, os PCNs e suas versões, PCN em ação, PCN+, são importantes fatos de linguagem que interferem na ordem do social, na sua configuração urbana, tal como ela se apresenta na produção, na divulgação e na circulação do conhecimento no Brasil. E a minha entrada nessa rede discursiva será pelo período Vargas, e vocês vão entender por quê. Um dos pontos do programa do governo de Vargas, proposto ainda à época do governo provisório, foi o da difusão intensiva do ensino público, principalmente técnico-profissional, estabelecendo para isso um sistema de estímulo e colaboração direta com os estados. Para ambas as finalidades, justificar-se-ia a criação de um Ministério da Instrução e Saúde Pública sem aumento de despesas. Isso faz parte do próprio programa do Vargas proposto no interior do governo provisório. Esse ministério foi de fato criado passando por 3 gestões, de 30 a 40 Francisco Campos, por 3 gestões no período de 30 a 45. O Francisco Campos de 30 a 32, o Washington Pires de 33 a 34 e o Capanema até 45. Esse fato é importante pelos contornos que o ensino público ganhará nas decisões, promulgações de leis, decretos e manifestos sociais. Como parêntese, é também muito importante o fato discursivo da educação e da saúde pública estarem contíguas. Podemos lembrar que a política sanitária, que derivou em vigilância sanitária, foi trabalhada junto a uma instrução sanitária. O Instituto de Higiene, fundado em 1918 com recursos da Fundação Rockefeller, hoje Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, tem em suas marcas a indissociabilidade entre a vigilância sanitária e a instrução sanitária, tendo sido responsável por boa parte da produção de cartilhas que tanto divulgavam instruções de comportamentos sanitários considerados adequados e corretos, quanto prescreviam indicadores evidentes que forneciam diagnósticos automáticos daquilo que seriam uma criança ou um adulto saudáveis. Sua política sanitária estruturou-se fundamentalmente em 3 direções: formação de professores primários, formação de agentes de saúde e produção de impressos. E aqui eu quero me referir a uma tese de doutorado e trabalho que continua em andamento da Heloísa Rocha, docente da Faculdade de Educação daqui da Unicamp. Bom, vamos retornar aí ao ponto principal da reflexão. É um parênteses que eu acho que era importante da gente ter feito para manter isso dentro do nosso arquivo, para perceber as relações de sentidos que estão postas aí, né? Antes de falar das leis e decretos que se estabeleceram no governo Vargas, trago para o arquivo de nossa reflexão o manifesto de 1932, escrito por Fernando de Azevedo. Para quem trabalha um pouco com a história da educação sabe que é uma pessoa fundamental dentro dessa história, né? Acompanhado por mais 25 signatários, dentre eles, por exemplo, Anísio Teixeira, Júlio de Mesquita Filho, Afrano Peixoto e Pascoal Lima, todas figuras importantíssimas dentro desse cenário. O documento de 32, intitulado O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, toma como ponto de partida a premissa de que a educação varia sempre
em função de uma concepção de vida, refletindo em cada época a filosofia predominante que é determinada a seu turno pela estrutura da sociedade. É por meio desse vínculo entre educação, épocas e sociedades que o manifesto sustenta a necessidade de mudanças. Qual seja, a de substituir a velha estrutura do sistema educacional, artificial e verbalista, tudo que tiver entre aspas é citação direta do manifesto. Artificial e verbalista pela educação nova, não artificial, pois condizente com as novas tendências sociais, que permitiria colocar as finalidades da educação para além dos limites das classes, preparando, pois, uma hierarquia democrática por meio da hierarquia das capacidades que seriam recrutadas em todos os grupos sociais. O manifesto prossegue afirmando que é preciso distinguir a velha escola tradicional daquela proposta como escola socializada. A diferença consiste no fato de que a primeira está voltada à satisfação de interesses de classe e a segunda subordina os fins particulares de determinados grupos aos fins fundamentais e gerais que assinalam a natureza nas suas funções biológicas. A escola tradicional é colocada como privilégio fornecido pela condição econômica e social de cada indivíduo, enquanto que a escola socializada estaria calcada no caráter biológico. Entendido como... desculpa, era para eu ter passado isso aqui. Entendido como esse caráter biológico, todo indivíduo tem o direito de ser educado até onde o permitisse sua aptidão natural, independentemente de razões de ordem econômica ou social. Se, de um lado, essa discursividade nos faz compreender melhor a regularidade, a eficiência e as filiações de sentido em jogo na formação ideológica que sustenta a evidência do inciso 5º do parágrafo 208 da Constituição de 88 que a gente viu logo atrás, né? E a definição da vocação, né, do ensino secundário da LDB que eu já citei, por outro lado, nos faz observar a força da materialização dessa discursividade na Constituição de 37 e nas leis orgânicas instituídas, sobretudo no período Capanema, que irão configurar uma divisão clara entre o ensino profissionalizante e o científico ou clássico, que ganharam contornos opacos nos textos de leis e políticas posteriores, mas que têm, nessa divisão que a gente vai ver agora, a sua sustentação. Há também, como veremos, um contínuo deslize da demanda específica por uma educação formal, que ora é da responsabilidade do Estado, ora da família, ora do indivíduo. Eu vou colocar aí em relação às Constituições de 88, 34 e 37. Tá? Então, lá no artigo 205, a gente vai encontrar na Constituição de 88, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Na de 34, nós vamos encontrar no artigo 149, a educação é direito de todos e deve ser ministrada pela família e pelos poderes públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e estrangeiros domiciliados no país. E em 37, no artigo 125, a educação integral da prole é o primeiro dever e o direito natural dos pais. O Estado não será estranho a esse dever, colaborando de maneira principal ou subsidiária para facilitar a sua execução de suprir as deficiências e lacunas da educação particular. Outro movimento constante nessas legislações é o da extensão do dever do Estado em relação à educação que se reflete na gratuidade do ensino. Em 88, nós vamos encontrar no artigo 208, aquele mesmo que eu citei no inciso 1º, o ensino fundamental obrigatório e gratuito, é obrigatório e gratuito, né? Assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiverem acesso na idade própria. Em 34, no artigo 150, parágrafo único,
o ensino primário integral gratuito e de frequência obrigatória extensiva a adultos, tendência à gratuidade do ensino educativo ulterior ao primário, a fim de o tornar mais acessível, e na Constituição de 37, no artigo 130, o ensino primário é obrigatório e gratuito. A gratuidade, porém, não exclui o dever de solidariedade dos menos para os mais necessitados. Assim, por ocasião da matrícula, será exigida aos que não alegarem ou notoriamente não puderem alegar escassez de recursos, uma contribuição módica e mensal para a Caixa Escolar. Essas caixas escolares, que são citadas na Constituição de 37, de acordo com o historiador da educação, Paulo Giraldelli, se institucionalizaram nas escolas no sentido de demarcar uma escola pública paga por meio de donativo obrigatório, que mais tarde foi gerenciado por orientadores educacionais. Segundo o autor, então vejam bem, né, esse lugar do financeiro colocado no lugar do orientador educacional. Segundo o autor, esses donativos tinham duas funções, uma explícita e outra implícita. A primeira era de funcionar como um fundo assistencial para prover os mais pobres de uniforme e material escolar. A segunda era de manter e aprofundar o dualismo educacional. Os ricos proveriam seus estudos através do sistema público ou particular e os pobres, sem usufruir desse sistema, salvo custeado por algum donativo, deveriam ter como destino as escolas profissionais. Essas, sim, garantidas pelo Estado, conforme o artigo 129 da Constituição de 37, isso é muito interessante, né? Vai determinar como primeiro dever do Estado a sustentação do ensino pré-vocacional e profissionalizante destinado às classes menos favorecidas. Vocês veem que nessa rede discursiva o que é que vai, né, sendo colocado e atribuído lugares determinados, né? Nessa mesma direção, ou seja, a de construir a divisão entre o ensino profissionalizante e o científico, a de configurar de um determinado modo o que seja o ensino profissionalizante e o científico, e a de naturalizar o pertencimento de quem escolhe a um ou a outro, é importante observar o funcionamento das leis orgânicas da fase de acabamento. Essas leis consistiram em 6 decretos que trataram do ensino primário, secundário, industrial, comercial, normal e agrícola. É importante lembrar que, ao tempo em que esses decretos foram sendo estabelecidos, eram também criados o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, o INEP, o Instituto Nacional do Livro, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC. Não é pouca coisa. É nesse vai e vem dos sentidos postos por esses decretos e por essas instituições que se estabilizam sentidos para a educação brasileira e lugares possíveis para as políticas públicas e, portanto, lugares possíveis para os sujeitos. Encontramos nas leis orgânicas o ensino secundário, depois que eu vou falar disso aqui, o ensino secundário destinado, né, às elites condutoras e um ensino profissionalizante destinado a outros setores da população. Estou retirando dos próprios textos que antecedem os programas da lei orgânica. Na lei orgânica do ensino primário, encontramos como currículo obrigatório as disciplinas leitura e linguagem oral e escrita, iniciação à matemática, geografia e história, conhecimentos gerais aplicados à vida social, educação para a saúde e para o trabalho, desenho e trabalhos manuais, canto orfeônico e educação física. A lei orgânica do ensino secundário, destinada, segundo o Capanema, afirmou ao apresentá-la ao Congresso Nacional, destinada à preparação das individualidades condutoras, isto é, dos homens que deverão assumir as responsabilidades maiores dentro da sociedade e da nação, dos homens portadores das concepções e atitudes espirituais que é preciso infundir nas massas, que é preciso tornar habitual entre o povo, tinha como currículo português, latim, francês, inglês, matemática, ciências naturais, história geral, história do Brasil, geografia geral, geografia do Brasil, física, química, biologia e filosofia. Além do secundário, ainda havia os cursos normal, industrial, comercial e agrícola.
Paulo Ghirardelli vai nos mostrar que há uma forte rede de sentidos entre a organização das relações de trabalho elaborada no governo Vargas, por meio da CLT, por exemplo, né, a consolidação das leis trabalhistas, que atrela o trabalhador ao Estado por meio do sindicato e o sistema público de ensino legislado, que procura separar, nas palavras do autor Ghirardelli, aqueles que poderiam estudar daqueles que deveriam estudar menos e se dirigir ao mercado de trabalho mais rapidamente. É o que o autor vai designar de uma política social ancorada na articulação entre o trabalhismo e o ensino profissional. Esse sentido de ensino profissionalizante vai se mostrar regular, conforme nos mostra Clarice Nunes, quando nos diz que depois de idas e vindas, será apenas na LDB de 96 que se definirá justamente o secundário, tendo como meta um ensino científico e não profissionalizante, né? Aquilo que a gente já comentou no início. Bom, para colocar ainda em relação aí, eu vou estar chamando a atenção para o funcionamento da LDB. É também interessante notar que a LDB de 96 institui com ela a necessidade de se criar um currículo comum e avaliações do sistema de ensino. Nesse bojo são criados os PCNs e as avaliações institucionais para níveis básico, médio e superior, que eu já comentei, o SAEB, o Enem e o Provan. No artigo 26 da LDB, nós vamos encontrar que os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada, e em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura e da clientela. É interessante notar esse vai e vem entre o comum e o múltiplo, que deve ter adaptações, todas relativas ao comum. Parece que o sentido vai escapando e é preciso sempre recolocá-lo em seu devido lugar. Ou seja, não é possível mais falar hoje do lugar do Estado que não seja do lugar do múltiplo. Mas toda vez que o múltiplo comparece, vem junto a necessidade da adaptação. Ou seja, o múltiplo não pode ser considerado nele mesmo, mas sempre na referência a algo absolutamente estabilizado e coeso. Esse a mais, esse diferente, esse múltiplo em relação ao coeso, né, esse acréscimo, atrapalha a coesão posta. No documento de apresentação do INEP sobre o Enem, e aí eu vou fechar a minha análise com esse recorte, a gente vai encontrar o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, implantado em 1998, é uma avaliação diferente das avaliações já propostas pelo Ministério da Educação. Isso porque se dirige a quem deseja conhecer suas possibilidades individuais de enfrentar problemas do dia a dia, sejam eles de natureza pessoal, relacionados ao trabalho, envolvendo tarefas previstas para a universidade ou até mesmo de relacionamento social. Quem a todo momento precisa compreender o que falam as pessoas e textos por ela escritos e também ser capaz de comunicar suas ideias para que os outros possam compreendê-lo, precisa verificar como está o domínio de língua portuguesa e de outras linguagens. Ao participar do Enem, poderá avaliar a capacidade de utilizar os conhecimentos adquiridos na escola para a resolução de problemas presentes no dia a dia, interpretando dados e informações cada vez mais disponíveis nos livros, nos jornais, nas revistas, na televisão, na natureza e na vida social. Em ambientes tão complexos como os da sociedade em que vivemos, Em ambientes tão complexos como os da sociedade em que vivemos, é muito importante pensar por si próprio e saber expor suas ideias. O Enem poderá mostrar, enfim, em que áreas precisa esforçar-se mais para ter sucesso pessoal e profissional. Desse modo, terá uma avaliação do seu potencial e poderá tomar as decisões mais adequadas aos seus desejos e às escolhas futuras. E sabe o que mais? Haverá sigilo absoluto com relação aos resultados individuais. Eles serão remetidos pelos correios ao endereço que você indicar no ato da inscrição. Os possíveis usuários, universidades, cursos pós-médio, empresas, outras instituições do mercado de trabalho,
poderão conhecê-lo apenas mediante sua expressa autorização. Vejamos. Trata-se de um exame livre, faz quem quer. Novamente, a remissão à vontade individual ao livre-arbítrio. Ao lado desse sentido construído de livre-arbítrio, há um outro eficiente jogo desse funcionamento ideológico, o de descrever a inúmera abrangência daquilo que se pode resolver caso haja vontade. Ou seja, a resolução é da responsabilidade do indivíduo. As soluções referem-se desde a resolução de problemas pessoais até a de relacionamento social, passando pelo trabalho e pela universidade. Essa vontade de resolução de problemas está atrelada ao conhecimento das possibilidades individuais que se farão visíveis ao aluno ao fazer o exame e verificar o resultado. Resultado que é de fórum íntimo. Só se divulga para quem o aluno quiser. Todos os sentidos fortes nessa relação de alto grau de eficiência e autoanálise para gerar indivíduos sem problemas com solução para tudo. É uma prova com soluções de A a Z. Né? As perguntas um pouco óbvias que ficam são o que se faz com os resultados péssimos. Eles indicam, segundo o texto, que o potencial do indivíduo é baixo, naturalizam determinadas escolhas, como a de não seguir o ensino superior, adequando o desejo do aluno ao ensino profissionalizante. O que significa não autorizar a uma empresa a verificação do resultado do exame? A resposta me parece também um pouco óbvia. Para tentar fechar aqui esse percurso, levando em consideração o trabalho, né, na sua totalidade desses 4 anos, gostaria de estar afirmando aqui para vocês uma compreensão que eu acho que ela é importante para a gente estar levando em consideração como pensa a política pública. Né? Na relação entre o administrativo e o jurídico, o que a gente pode perceber é que o político funciona como argumento. E aqui eu quero remeter também a uma compreensão que a professora Eni tem em diversas ocasiões repetidos, também colocando esse funcionamento importantíssimo do político como argumento. Eu cito, sobretudo, a conferência que ela realizou na SPPC em julho desse ano. Expliquemos aí esse político como argumento nessas condições de produção das políticas de ensino. Né? É muito próprio do cenário posto pela República, democracia, igualdade, a reivindicação de direitos que, uma vez conquistados, têm no jurídico a garantia dos mesmos. Ou seja, o lugar do político seria o da luta por esses direitos, que já se configuram de saída como autoevidentes e iguais para todos. Independentemente de se efetivarem, o espaço de sentido possível do político que configura esses movimentos é o da concessão. O político como argumento funciona justamente no silenciamento de outras práticas não coesas com aquilo que já está devidamente administrado e que se sustenta por uma discursividade jurídica. Uma vez um direito concedido, sob esse argumento do político, o sujeito, suas práticas e seus sentidos passam a ser administrados pelos sentidos da benevolência, da necessidade de adequação e necessariamente pela visibilidade de suas capacidades, incapacidades, habilidades e inabilidades. Esse sentido de político como concessão retira espaços possíveis para a disputa de sentidos. Esse sim o sentido forte de político com o qual lidamos. Dito de outro modo, o político como argumento sustenta o não deslocamento, mantendo o sentido de benefício para aqueles que têm garantido direitos. Nesse sentido, lembro o eixo norteador que justificou a escrita do livro organizado por Francisco Oliveira e Maria Célia Paoli em 99. A reflexão proposta pelos organizadores desse livro decorreu justamente da constatação de um movimento de ressemantização dos sentidos de democracia a partir do final da década de 80 do século XX, responsável pelo deslocamento do sentido de democracia para um novo terreno, o da administração eficaz. Para Oliveira e Paoli, isso produz uma obsessiva miragem de uma modernidade homogênea emparelhada com os países avançados. A democracia e a sociabilidade políticas aparecem, segundo os autores, como funcionalmente atadas às disposições de um mercado sem limites e sem fronteiras sociais.
E esse próprio mercado, por sua vez, se apresenta como um meio por onde a abertura ao futuro virá pelo acesso às invenções tecnológicas e ao consumo, independentemente de regulações, contextos de sociabilidade, atores, culturas e populações. Continuam os autores mostrando que, encolhida em sua própria sombra, essa democracia instala um duplo relato de sua legitimidade, promovendo a tecnologia e a administração do mundo social como parceiros imperativos das exigências do tempo presente. Para fechar, finalmente, eu diria que as análises que vimos fazendo vão justamente nessa direção, qual seja, a de mostrar a eficácia daquilo que já em 97 Eunir Orlandi apontava como uma sobreposição da cidade pelo urbano e do político pelo administrativo. Nessas sobreposições, o sujeito urbano da escolarização é tomado por uma onipotência e uma rede de possibilidades infinitas que quase invariavelmente o remetem à certeza de seu fracasso e de sua responsabilidade pelo mesmo. Como nos ensina Pechet, as divisões se colocam em um mundo semanticamente simples. Obrigada.